Ronaldo, tudo bem? Eu sou Ronaldo. Eu estava aqui olhando para você. Você não muda, cara. Que é isso, cara? Rapaz. Ó, já começou a nevar aqui. Mas ó, você sabe que eu conheço há quanto tempo? Ixi, fala isso não, que vão Peraí. contar a nossa idade. Vai contar a sua idade. 35, Caramba, hein? 36 anos. Faz hora. Lembra então. que você ia lá na escola buscar tua namorada, eu ia também, a gente se encontrava? Isso. Faz 30 e poucos anos, né? Isso ainda tá a mesma coisa. Cara, faz 30 e poucos, até a conta, mas vou deixar pela sua Só conta. que eu não tenho mais cabelo, 38. você tem, ó. Não precisava se entregar assim, cara. Não, eu não tô ligo pra isso, não. Eu tô pensando até, eu não sei, eu tô assim. Ou faço implante, né? Tem um negócio do implante agora, não tem? Tem. Fica bom, hein? Fica bom, mas custa caro. Aí, e tem... O duro é só arrumar o dinheiro, né? É o dinheiro. Ou faço implante ou tiro tudo logo, né? Tiro tudo logo, pronto. Ou usa o chapeuzinho aí. O chapeuzinho é simpático, pronto, né? Aí, Ficou legal. Ficou bacana. Um visual ficou legal, aí. também gostei. É. Disseram que ficaram bom, que ficou mas bom. Já me disseram que o segredo da gente não ficar parecendo velho é que diz que eu sou bugre, cara. Será que é isso? Você é brancão, bonitão, aí, descendente de europeu, e aí, viu? Será que é isso? Tudo tem seu preço, cara. Ah, mas todo mundo tem um pouco de bugre aqui nesse país, vai. Se puxar, vai encontrar. Tem o pezinho lá na aldeia, viu? Tem o pezinho. Todo mundo tá misturado. Isso aqui é uma mistureira, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Porque diz que a mistura faz o cidadão mais forte. Sim. Veja os cachorrinhos. Né? Sempre, os cachorrinhos vira-lata são os mais fortes. São mais Não fortes. fica doente, não, e não toma chuva, às vezes não tem qualquer coisa. Qualquer coisa. Se pegar cachorrinho daquele todo lulu. Pega lá uma parvovirose, acabou, 6 meses já foi. Já era. A mistura não é ruim. Ô, Ronaldo, eu te chamei aqui porque, olha, eu converso com tantas pessoas e quando a gente toca no assunto, às vezes entra o assunto religião, cristianismo, enfim, religião. E eu vejo que as pessoas têm tantas dúvidas. Eu falei, puxa vida, a melhor pessoa para responder isso eu acho que é o pastor Ronaldo, da Primeira Igreja Batista, que é um cara descolado, um cara que tem muita experiência, conhece muito de teologia. Eu gosto muito dos seus cultos, inclusive. Que bom. Glória a Deus. Eu falei, vou chamar ele. Ele ficou me enrolando, mas veio. Aí... Ronaldo, a primeira pergunta que eu quero fazer é o seguinte: por quê? Por quê? Mais fácil que essa aí. Essa é tranquila. Essa é tranquila. Depois vai ficar. Começa assim, depois piora. Poxa. Por que as pessoas. Por que existe uma evasão das igrejas hoje em dia? Eu converso com muitas pessoas, eu frequentava a igreja tal, a igreja A, B, C, D, mas hoje eu não vou mais, eu não sei, comecei a ver ali algumas coisas que eu não gostei, coisa e tal. Na sua opinião, como pastor de uma grande congregação, por que você acha que existe essa evasão das pessoas da igreja hoje em dia? Eu diria para você que não tem um motivo só. Não, sim, claro. É um conjunto de coisas dependendo de cada pessoa, né? E às vezes as pessoas confundem por que elas vão na igreja. Começa por aí. Eu acho que tem um problema hoje no que diz respeito a uma conversão. Às vezes a pessoa resolve ir para a igreja porque ali é um clube social legal. É onde eu vou encontrar meus amigos. Eu até gosto. Cara, até gosto daquela banda, hein? Os caras tocam bem. Até... Coral é legal. Coral é legal, bacana. O pastor lá... Depois a gente vai sair para comer uma pizza. O pastor às vezes prega comprido, né? Demora na pregação. Mas, cara, é legal. Depois eu saio dali, como você falou, vou com os amigos e tal. E ele monta essa ideia. Esse é o tipo de candidato a sair rápido da igreja. Porque em qualquer ambiente... E isso não é diferente na igreja, porque na igreja não é uma reunião de pessoas perfeitas. É uma reunião de pessoas que estão buscando a Jesus e serem transformadas a cada tempo. Então, quando a pessoa se decepciona com pessoas, elas vão embora dali. Sabe por quê? Elas não foram ali por causa de Jesus, porque Jesus não decepciona. E você nunca vai encontrar para Jesus, não. A menos que tenha uma ideia errada do que Jesus falou para ele. Mas Jesus não decepciona. As pessoas sim. E se você estiver lá pelo motivo errado, se você não foi ali por causa de Jesus,
você vai logo se decepcionar. Há alguns casos em que realmente umas pessoas têm, eu vou passar para a segunda parte aí, se você me permite. Claro. Aí tem um outro caso. Às vezes uma pessoa sai de uma igreja assim, porque realmente algumas coisas ali acontecem que a pessoa percebe racionalmente, espiritualmente, que ali não está sendo um lugar muito legal para ficar, que houve um desvio de conduta, que houve um desvio de objetivo, que houve um desvio do que é ser igreja. Então essa pessoa que é uma pessoa fiel a Deus e que ama a palavra e que sabe o que é ser uma igreja, ela diz, olha, aqui não dá mais para mim. Mas geralmente essas pessoas que têm essa consciência, ela não volta para o seu estado anterior. Ele vai buscar uma outra comunidade de fé que se coadune àquilo que ela crê a respeito do que é uma igreja de Jesus. Que ele estava naquela igreja porque ele cria naquilo e de repente houve uma mudança e ela fala que não dá para eu suportar desse jeito e muda de igreja. Eu acho que isso é um movimento natural também em qualquer segmento. Porque há lugares que você frequenta por um tempo e você fala, olha, aqui nosso propósito de tal. Você vai lá por causa daquele propósito objetivo e de repente você percebe, cara, aqui mudou tudo. Você não vai ficar ali. Então, eu acho que essas são as razões. Para ser desigrejado mesmo, o cara abandonar, eu acho que faltou compromisso com o Senhor da igreja. Porque o próprio Senhor da igreja, foi ele quem fundou a igreja para ser corpo. E eu tenho que estar dentro do corpo. Então, essa é a minha opinião. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, respondeu. Eu acho que eu tenho uma impressão que as pessoas elas querem exemplo de homens, não exemplo de Jesus. Exato. O exemplo é Jesus Cristo. Se for ficar esperando o exemplo de homem, você está lascado. Foi o que eu disse no primeiro, né? Mas, se você for por lá por causa de Jesus, você nunca vai sair da igreja. Pode sair de uma comunidade. Eu fui lá, mas o cara, sei lá, aquele cara ele faz isso, faz aquilo. Mas o cara é o cara, velho. Você não está lá para pegar o exemplo dele, ué. Sim. Agora é evidente que acho que as pessoas esperam muito, principalmente, né, dos membros da igreja, daqueles que conduzem a igreja, né? Sim. As pessoas já vão também com esse anseio de chegar lá e falar, opa, aqui a coisa tem que ser tudo direitinho, coisa e tal, né? Isso é uma coisa que eu percebo bastante e precisa ser esclarecido isso, né? Agora, como você disse, é interessante também o que você falou. As pessoas muitas vezes mudam de congregação, mas dificilmente voltam para o mundo, né? Sim, isso é uma coisa. É aquele que também fica pulando toda hora, sai de um, vai pro outro, vai de um, vai pro outro. Cara, ser perfeito, mano? Não, eu tô longe disso. E eu não sou perfeito, eu tô longe. Talvez seja maior pecador do que você entendeu? Como disse Paulo, a mim o mínimo dos apóstolos, ou o maior dos pecadores. Eu acho que existe uma diferença entre você reconhecer que você não é perfeito, mas você está em busca de ser perfeito em Cristo Jesus e cada dia mais você quer melhorar. Eu acho que isso é uma questão. Eu estou em busca disso. Eu quero me santificar cada dia mais. Eu quero viver cada vez mais esse evangelho. Eu quero mais viver o que Jesus tem para mim. Mas eu entendo que isso é uma caminhada, é um processo. Aí se eu fico olhando para você, eu falo, pô, o cara vai lá na igreja, mas olha o que ele está fazendo. E por causa disso eu desvio da igreja? Não. Quem é o desviado, quem está desviando sou eu mesmo. Porque, exatamente. Cara, eu não posso mirar em você. Agora, eu convivo com pessoas que eu percebo que elas têm falhas, mas elas estão buscando de verdade amar Jesus e corrigir as suas próprias falhas. Eu acho que a comunidade autêntica comunidade que serve e segue a Jesus Cristo é aquela comunidade que tem isso em consciência. Eu sei que não sou perfeito, mas cada dia mais eu vou procurar ser mais semelhante a Jesus Cristo. As pessoas acho que confundem algumas coisas, como por exemplo, eu não vou lá naquela igreja porque naquela igreja eu não posso usar calça comprida, naquela igreja eu não posso cortar o cabelo, naquela outra igreja eu não posso fazer as unhas, não posso usar maquiagem, eu gosto de maquiar, naquela outra igreja eu não posso tomar uma cervejinha. O que o senhor tem a dizer sobre isso, Ronaldo? Pode ou não pode? Eu já sei a resposta, mas eu quero que você... Outra coisa, eu não vou lá naquela igreja porque eu gosto de ir no carnaval. Sim. Então, na Bíblia não fala nada de carnaval, eu quero ir no carnaval. Poxa, aí o pessoal lá da igreja vai ficar apontando o dedo para mim.
E aí? É. Pode ou não pode? É aquela questão do pode e não pode, é muito difícil, né? Porque senão se torna uma atitude farisaica, de você se encher de leis e você perdeu o que é o princípio, o que é principal. Eu acho que tudo tem uma razão do que está por trás. Por que eu faço o que eu faço? Essa é uma pergunta mais importante do que saber, eu não quero ficar aqui, porque aqui proíbe de fazer isso, proíbe de fazer aquilo. Não, eu acho que você tem que perguntar assim, por que eu faço o que faço? E se você quiser uma resposta para isso, eu acho que lá o programa do Chaves não ia gostar muito, porque fala porque pergunta em cima de pergunta. Lembra do Chaves? Lembro. Mas só os idiotas respondem uma pergunta com outra pergunta. Mas assim, a questão é de que se você responde essa pergunta por que eu faço o que faço, você tem que fazer uma outra que é mais importante que isso. É para quem é que eu faço o que faço. Olha só, se eu for por um lugar e dizer assim, não, disso eu gosto, disso eu não gosto, eu só vou fazer, isso eu não vou fazer, eu estou querendo fazer a minha vontade. E tem gente que confunde um pouco essa questão de liberdade. Eu vou ter liberdade para dizer sim ou não? A grande questão do evangelho, é por isso que eu falei para você que eu acho que muitas vezes as pessoas desistem porque elas não respondem a Jesus o que Jesus realmente quer que elas façam. Quando Jesus fala sobre segui-lo, o que ele diz? Se alguém quiser, olha aí já tem uma... Se você quer ou não quer? Ele já deixou você livre para isso, né? Não é? Já está a liberdade aí. Claro. Você que escolhe. Se alguém quiser vir após mim, aí depois vem. Você quer? Quero, mas para eu te seguir o que é preciso? Aí ele diz assim, negue-se a si mesmo. Então negar-se a si mesmo é negar a sua própria vontade. Agora você não vai ser o que eu quero, o que eu não quero, o que eu quero, o que eu não quero. Agora vai ser o que Jesus quer que eu faça. Eu entreguei, Jesus vai ser o Senhor da minha vida, agora não é mais minha vontade, é vontade de Jesus. Por isso que tem muita gente que vaza da igreja. É porque durante um tempo fala, mas se é assim, eu não quero não. É uma escolha. Negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz, porque os dias não são fáceis, amigo. Não. E tem certas coisas que acontecem com a gente. Eu não vou entrar no assunto, no mérito da questão, mas você estava falando comigo sobre uma luta que você passou, uma dificuldade. Rapaz, foi difícil para você, está sendo difícil para o seu coração, mas tem certas coisas que não tem como você mudar, você entendeu? E aí você tem que entender que, olha, eu estou aqui, não dá para fazer minha vontade em tudo, porque se fosse a tua vontade não teria acontecido aquilo que aconteceu, mas tem certas coisas que fogem ao nosso controle, claro. Já começa por aí que eu não tenho tanta liberdade de escolha como eu acho que tem coisas que você não tem escolha, você vai ter que aceitar ou não aceitar. Tem coisa que eu acho que nem Deus tem escolha, por exemplo, Deus não tem escolha de morrer, Deus não pode morrer. Exato. Não é verdade? Não, pá. Deus não pode mentir. Exato. Não é verdade? Então, quer dizer, tem coisas que estão... Isso é uma atribuição, não tanto, eu entendi o que você disse, não tanto da vontade de Deus, mas quanto o seu próprio atributo. Exatamente. Né? Você não pode deixar, você mesmo, você não pode deixar de ser você. Você vai ser você, e só existe um você em toda a existência da história. Se o cara vai lá fazer o seu mapa de DNA, não tem um igualzinho ao seu no mundo inteiro. Então, eu acho que essas questões são assim. Agora, voltando à origem da coisa. Então, primeiro de tudo, não é eu quero ir no carnaval, não quero ir no carnaval, aquela igreja deixa ou não deixa. Não, a primeira pergunta que você tem que fazer... Quer dizer, a igreja não tem nada a ver com isso. Primeiro de tudo. Aí você pergunta assim, Jesus... De acordo com aquilo que acontece lá no carnaval, te agrada eu ir ao carnaval ou não te agrada? Aí você está disposto a ouvir uma resposta sincera de Jesus? Ou você sequer tem essa ousadia de perguntar a Jesus, Jesus, isso te agrada ou não te agrada? Esse aí que é o problema. Uma vez eu ouvi uma irmã dando um testemunho muito lindo, que falava, essa roupa pode, você não pode, a igreja é cheia de regra. Ela falou, não, meu irmão, você sabe o que eu faço? Eu primeiro leio a Bíblia. E eu sei que, e ela disse, na minha maneira de ver, o meu corpo deve ser exposto a
o meu marido, com quem eu vou me casar. Então já estabeleceu um princípio, um valor. E é ele que eu quero seduzir. Eu não quero seduzir outro homem, eu quero seduzir o meu marido, eu quero ser sedução para o meu marido. E eu continuei acompanhando aquilo lá. E ela falou assim, e a questão de roupa, sabe o que eu faço? Eu ponho uma roupa, vou à frente do espelho e pergunto para Jesus assim, Jesus, essa roupa glorifica o teu nome? Essa roupa vai fazer com que o teu nome seja glorificado na minha vida? Essa roupa vai escandalizar alguém? Porque o cristão verdadeiro se importa sim, porque tem gente que fala, e daí, dane-se o que o outro está pensando, tá? Eu sou dono do meu próprio nariz. Bom, isso não é uma atitude cristã. Isso a gente escuta o tempo inteiro. Você acha, alguém que acha que é o dono do nariz, ele acha que é. Acontece qualquer uma coisa, um vento mais forte que bater, ele quebra o nariz, quero ver se ele pode falar, eu sou dono do meu nariz. Então eu acho assim, que a pessoa que se entrega a Jesus, mais do que perguntar o que é um uso e costume de uma igreja, é ela estar se perguntando o que agrada e o que glorifica a Jesus. E aí, quando voltando para os usos e costumes de uma igreja, pode ser realmente que você não se adeque a um uso e costume daquela igreja, que é o uso e costume daquela igreja. E aí, então, quando você percebe que, olha, eu não consigo, eu não acho que isso esteja correto, pedir tudo isso de mim, você, como eu disse, você pode dizer assim, olha, eu vou buscar uma igreja em que eu esteja ali e se adeque pelo menos a algumas questões fundamentais. Porque também a igreja, a sua imagem e semelhança, você não vai achar. Ó, você vai numa pizzaria que você gosta. Não, essa pizza aqui o cara faz boa. Um dia você vai lá e fala... Outra coisa, faz boa pra você, às vezes não faz boa pra outro. Não é? Ué. E você mesmo, você gosta... Claro. E um dia você gosta, chega um dia você fala, cara, essa pizza não tá igual de sempre. Não é todo dia, às vezes erra. Claro, pode acontecer. E você não vai deixar de ir naquela pizzaria, porque um dia... Quer dizer, ficou 10 anos comendo lá, um dia não foi legal, não venho mais. Opa. Eu acho que tem muito essa coisa de, eu vou chamar de clube, tá, Ronaldo? Eu vou chamar de clube, vamos lá. Tem até uma música do Celá que fala isso. Fala isso? Você lembra do Celá, não? Lembro, você era mesmo. Você era roqueiro, né? Eu penso o seguinte, olha, deixa se está certo minha linha de raciocínio aqui. Você, para fazer parte de um clube... Sobre o roqueiro, desculpa intrometer, mas até hoje eu gosto do rock. Não, eu também. Eu também. Mas isso não é pecado, não. Não. Se for, tá aí. Estamos lascados. Você, para fazer parte de um clube, você tem que obedecer as regras do clube, não tem? Sim. Você, para jogar golfe, você tem que vir aqui com um sapato de golfe, com roupa de golfe, com um taco de golfe, não é? Com um cap de golfe. Sim, sim. Ah, não, mas eu quero ir lá jogar golfe, mas Tô gostando dessa ilustração. Ué, mas não é? Ué. Eu quero ser membro desse clube de golfe, quero jogar golfe, mas eu vou vir com tênis de basquete, calça jeans e camisa de manga comprida, terno, não sei, paletó. Eu falo, meu querido, aí não dá, porque aqui, para você fazer parte desse clube, você tem que se vestir assim, certo? Agora, se o senhor quer se vestir desse jeito, o senhor tem que ir lá para outro clube. O cara quer ser maçom, eu quero ser maçom. O maçom não usa aquele aventalzinho? Sim. Eles têm um aventalzinho, né? Opa. Nunca fui lá, mas eu sei que eles usam aventalzinho. Você quer ser? Quer. Ok, então o senhor tem que usar essa roupa. Opa, mas tem que usar esse avental? Ué, mas você não quer ser maçom? Falou, quero. Para fazer parte aqui do nosso grupo, você tem que usar essa roupa. Pode até achar a roupa ridícula, mas não é assim? Você quer ser militar? Você vai ter que usar farda. Tem que usar farda. Ah, mas eu não quero usar farda, eu quero vir aqui de sunga. Não tá, né? É a mesma coisa na igreja, não é isso? Eu acho que tem igrejas que dizem, olha, é o seguinte, mas isso aqui não é bíblico. Não, eu sei que não é bíblico, minha senhora, mas para fazer parte da nossa congregação, nós gostaríamos que a senhora não usasse essa micro saia. Sim. Usasse uma saia um pouco mais longa. É uma regra aqui da nossa congregação. Pronto. Não é bíblico, é congregação diferente. Tá certo o que eu tô falando, tá errado? Claro, mas rapaz, eu tô gostando que eu tô pegando aqui, que eu vou, quando quando eu pregar, não vou lembrar aqui, quando eu pregar de novo, vou usar esse daí. Eu penso assim. Claro. Eu acho que você acho que as pessoas confundem cristianismo com regra de clube, com religião. Religião, olha, boa pergunta. Qual a diferença de religião e cristianismo? Então, na verdade, se a gente for olhar a definição da religião, e
vou tomar bastante cuidado. Tá entrelaçada a outra. Vou tomar bastante cuidado, mas eu vou tentar explicar aqui. A religião, em termos humanos, é a tentativa do homem se conectar a Deus. Se o seu conceito de religião é o homem tentando se conectar a Deus, não vai dar certo. Não vai dar. Sabe por quê? Não foi o homem que buscou a Deus, foi Deus quem buscou o homem. Não foi o homem que fez o sacrifício de morrer na cruz. O homem que eu digo humanidade no sentido geral. Foi o homem, Jesus Cristo, que morreu numa cruz. Quer dizer, foi Deus quem veio buscar o homem e chamou o homem para si, e não ao contrário. Então, nesse sentido, a religião, se ela é vista dessa maneira, já está furada. Está furada porque não vai dar certo. Você quer ver a outra coisa? Quando Jesus veio à Terra, existia uma religião no meio do seu povo e existiam já facções dentro da religião. Tinha os fariseus, tinha os saduceus, tinha os escribas, e aí tinha outros revolucionários que baseavam também a sua revolução na própria declaração de fé de Moisés, que eram alguns grupos de zelotes. Havia outros de interpretação que levavam uma vida um pouco diferente, como os essênios. Você vê como a religião ela já tem várias facções? Sim, ela já vai meio que se fatiando ali, né? E se você olhar para esse lado, então quem realmente colocou o modus operandi para que Jesus fosse aos tribunais, para que Jesus fosse acusado de mentiras que ele foi acusado, foi quem? Os próprios religiosos. Os próprios religiosos da época rejeitando Jesus como Messias. Então, a religião foi quem achou, né, que podia matar Jesus. Ninguém podia matar Jesus. Mas ela que achou os meios, e Deus permitiu porque ele tinha um plano através do seu filho. Se Jesus dissesse basta, pronto, acabou, bastava. Mas se você vê os opositores de Jesus e os opositores ao reino de Deus eram quem? Os religiosos. Então, nesse ponto de vista, para mim, religião é uma coisa que ela, até hoje, cara, me dá uma coisa, independente da religião que for, eu não vou nem citar o nome, mas, por exemplo, o que leva um homem a pegar um avião e levantar e ir contra um prédio e morrer esperando algo no futuro, alguma coisa assim que ele acredita que vai ter depois? Religião. Então, muitas guerras que existem hoje, que todo mundo achava que não ia mais ter isso, imagina, com a educação que a gente só desenvolveu, mas muitas guerras que tem hoje é por questões religiosas. Sem dúvida. Então, o que a religião faz? Ela só atrapalha, nesse sentido. Por outro lado, existe uma religião verdadeira, que Tiago diz, a religião verdadeira Só que a religião verdadeira, ela está calcada realmente no sentido da palavra religare. Quem é que pode realmente religar o ser humano, o homem caído, pecaminoso, a Deus? Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, seria, nessa maneira de ver, dessa perspectiva, a verdadeira religação do homem com Deus, que não vem de uma religação de eu encher você de normas, condutas e mitos e ritos. Não vem disso. A salvação não vem disso. A salvação e a verdadeira religação com Deus está em um nome, Jesus Cristo. Aí sim, se eu olhar para isso, Jesus Cristo é a minha religião. Sim, então é o que te religou a Deus, então está correto a sua maneira de ver. Mas eu acho que a religião, de maneira geral, só atrapalha. Só atrapalha. Ronaldo, quem não dá o dízimo vai para o céu? Vai, claro que vai. Dízimo não salva absolutamente ninguém. Mas tem uns aí que diz que... Aí não. Vamos voltar para o princípio. Tem uns aí que eu não sei. Que Inclusive, eu acho que esse é até um dos grandes motivos que muitas pessoas acabam não indo para a igreja, achando que vou para a igreja lá, eu vou ter que deixar toda a minha grana lá, senão não vou para o céu. E aí?
Ó, Não, eu tô falando das coisas que eu vejo por aí, tá? Os comentários que eu vejo por aí. Eu pergunto o que eu escuto, né? Ó, é o seguinte. Mas é importante. Quem não paga dízimo é os 10%. Vai pro céu ou não vai pro céu? Então vamos lá. Se eu matar alguém, eu vou pro céu ou não vou pro céu? Não, diz lá, não matarás, né? Isso. Mas se eu matar... É aí que tá. Eu tô só fazendo você Deus pode que tá perdoar, ouvindo. mas nas leis do homem vai pagar. Né? Claro. Davi, ele ordenou praticamente um homicídio. Davi, o rei Davi... Mandou o cara na frente lá pra ser morto, né? Sim, ele adulterou. Ó, você vê como a Bíblia não esconde os podres dos seus heróis? Não esconde, não. Tem livro que esconde os podres. A Bíblia não esconde, não. Não, o cara foi lá e pisou na bola. Pisou na bola. Só que ele teve um coração arrependido, mas ele sabia o que era certo e o que era errado fazer. O dízimo, aí você fala, pô, mas aí você fez uma comparação de uma coisa que está nos 10 mandamentos sobre o dízimo e tal. Ó, agora vamos para o dízimo. Depende de como você acredita e de como o que você faz. Porque assim como eu ter errado ou não ter errado não me categoriza, não me dá o direito de ir ou não ir para o céu, qualquer coisa que eu faça não vai te tirar o direito de ir para o céu ou te dar o direito para ir para o céu, porque isso é Jesus Cristo. Agora, por exemplo, aquilo que você falou sobre igreja e sociedade. Eu vou lá para uma sociedade, uma igreja, e ele diz, irmãos, aqui nós cremos, segundo a interpretação, que todos nós devemos ser dizimistas. E que você não deve fazer isso porque você é obrigado a fazer, mas porque você é generoso, assim como você foi alcançado por pessoas desta igreja que deram seus dízimos, suas ofertas, e que teve gente lá atrás, de outra nação, e vieram missionários para cá, e eles tiveram todos os recursos, então por generosidade deu o seu dízimo. Então a pessoa, porque está naquela comunidade de fé, ela fala assim, olha só rapaz, por uma questão de administração, eu entrando aqui nesta igreja, lembra do que você falou você quer ir para o quartel, você tem que usar farda. É uma questão, às vezes, sociológica, o dízimo, que aquela igreja sabe assim, irmão, você vai entrar nessa comunidade, a gente crê que existe um ensinamento bíblico da gente deixar os nossos 10% aqui para que não falte nada na obra de Deus, no reino de Deus, e com esses 10%, tal. Existe um princípio no dízimo. Não é essa coisa legalista que os caras põem. Porque se não der o dízimo, Deus não vai te abençoar. E vem o gafanhoto e vai, cara. Não, eu já ouvi umas coisas pesadas. Não, mas... O cara praticamente te amaldiçoa, pô. Eu acho que praticamente amaldiçoa mesmo. Se você não me der a grana aqui, você tá lascado, cara. Tá lascado, você foi pro sal. Entendeu? Então, o cara falou, opa, não quero isso pra mim. Eu penso que dízimo, ele deve ser visto de outra maneira. Mas é muito questionado isso aí. Eu tô te perguntando isso, porque muito. Você deve ouvir isso toda hora, inclusive. Né? Não é uma coisa que... Não é eu, né? Eu escuto isso o tempo todo. Hoje... Eu acho que se abre muito precedente para esse tipo de coisa, né? Sim. Abre muito precedente. Não é o caso lá da Igreja Batista, não. Lá o pessoal não é assim, não. Mas eu vejo, principalmente virtualmente, Virtualmente eu vejo bastante. E abre muito precedentes para justamente haver esse tipo de indagação. Fala, pô, sim, né? Aí a pessoa que de repente não tem... Porque o que eu sempre falo para as pessoas é o seguinte... Falou, velho, o negócio é o seguinte, você quer dar, dá. Certo? Dê de coração e pronto, acabou. Agora o que o cara vai fazer com a grana, isso é problema dele com Deus, cara. Claro. Entendeu? Agora e aí daquele que... E aí dele, entendeu? Eu não queria estar na pele dele. Agora é o seguinte, se você for ficar prestando atenção nisso, você realmente não vai ter jeito. Agora, se porventura você achar que não está legal, pula fora. Pronto, vai para outra congregação, então que você se encaixa melhor, foi o que você falou. Sim. Né? Agora, se você ficar pensando nisso o tempo inteiro, não, pô, peraí, ó, o cara tá de carro novo ali, ó, pô, né? E aí, o cara tá com... Se você for ficar pensando nisso, velho, entendeu? Como se as pessoas não tivessem direito de poder ter uma vida legal. E principalmente quem pensa nisso, já tem que trabalhar a sua inveja, né? Cara, eu tô aqui com você.
E se você chegar ali com uma super BMW, você chegar ali com Mercedes, cara, eu vou ficar feliz por você. E aí eu vou falar pra você assim, cara, deixa eu dar uma voltinha junto com você aí. Com certeza. Eu fico muito feliz quando ganho na loteria. É. Só quando eu jogo que eu não fico muito feliz, porque não fui eu que ganhei. Mas quando ganho eu fico feliz, sabe por quê? Eu penso da seguinte maneira, é sério isso aí. Pô, um pobre é menos. Tá Pobre é menos. Espero que o cara que tenha ganhado na loteria tenha sido um cara pobre, né? Que ganhou toda essa grana, é um pobre a menos no Brasil, um rico a mais. Oh, que maravilha, que beleza, legal. Então, eu acho que é isso que você falou. Acho que a pessoa tem que tomar cuidado com a inveja aí também, né? Eu espero que você prospere. E outra, eu não julgo as pessoas por causa da roupa que eles vestem, por causa do carro que eles têm, ou por causa das viagens que ele fez, da casa onde ele mora, pela sua conta bancária. Eu não julgo as pessoas por isso. Eu acho que quando a gente começa a julgar muito essas coisas por aí, você perdeu o sentido de valor. Eu tenho que ser seu amigo por causa de você, não pelo que você tem, é por quem você é. A mesma coisa com Deus. A hora que eu entro e tenho um coração ali, cara, duvido, um cara que tem um coração numa causa, ele fala, não, quanto que tá faltando aí pra gente, vamos aí. Agora, o cara que não tá com o coração naquela causa, tá me pedindo aqui pra fazer tal coisa. Rapaz, Ô, Ronaldo, tem umas, eu não sei se você já fez isso, eu acho que não. Pelo que eu conheço lá, não. Mas às vezes um pessoal fala assim, pô, olha, se você não tem dinheiro, tá engraçado, eu tô rindo, mas olha, se você não tem dinheiro, peça pro seu amigo aí do lado. Eu já lembro daquele lance do passe de ônibus? Entendeu? Teve um amigo meu me emprestar um dinheirinho. Diz que foi um amigo meu, ele foi numa igreja diferente, ele era da Primeira Batista, mas ele foi só visitar por causa de uma amizade. Ele falou, Ronaldo, eu vi tanta coisa boa e aquilo é uma igreja, é de Deus. Mas quando começou a falar do dinheiro, e para mim não mudou a visão que eu teve, que aquilo é uma igreja de Deus, também não vou julgar só por causa de um ponto. Ele falou assim, rapaz, eu saí de lá devendo. Você tá rindo? Mas vou te provar que ele saiu. Eu vou te provar que ele saiu de lá devendo. Diz que o cara começou, quem pode dar tanto? Aí o cara, tá bom, eu posso. Dar. Quem pode dar tanto? Aí o cara foi lá. E quem pode dar tanto? Aí o cara foi lá. Aí ele não tinha, ele tava sem nada aquele dia, tá? Aí ele falou assim, aí o cara falou assim, era aquele tempo, lembra que tinha o passe de ônibus? Eu lembro. Falou assim, mas você pode dar o passe de ônibus, você tá aí e tal. Aí você faz o sacrifício de ir embora pra casa a pé. Foi, aí o cara falou, e ele não tinha nem passe de ônibus. Falou, agora que você que não tem nada, você vai fazer um voto agora de que você vai voltar aqui da próxima vez e você vai trazer a sua falar que ele ia ter que assinar uma promessa. Não. Promissória. Não, o cara tinha que fazer um voto. Se o cara soubesse disso, ele faria. Se tivesse um talãozinho lá, você vai assinar aqui, cara. Caramba, eu tô dando risada. Mas porque é uma situação até realmente engraçada. Cômica. É cômico, poxa. É cômico, realmente. O cara sair da igreja devendo é complicado. Viu? Mas olha, se uma pessoa é comprometida com aquilo que ela... Eu falo sempre assim lá na igreja, você já deve ter ouvido. Se você é comprometido com isso e se você é generoso, você sabe porque você está dando. Por exemplo, você sabe, nós temos missionários, como o Rodrigo Petrelli, por exemplo, como a família Quirino, como a família Magalhães, como a família do pastor Nivaldo e outros mais. Alguns deles estão na África, né? Que é um povo necessitadíssimo e tem vários outros missionários na África. Nós temos missionários na Europa. O cara fala, o que o cara vai fazer na Europa? O cara vai morar numa cidade. Rapaz, a sequidão de Deus que existe na Europa hoje é um negócio... E é muito mais fácil você pregar o evangelho na África do que você pregar o evangelho na Europa hoje. A Europa é... Para quem não sabe, a quantidade de ateu que tem na Europa é muito grande. Não, e inclusive, acredite se quiser, na Itália, que é um país predominantemente católico. Eu tive na Itália, morei na Itália, e o que eu encontrava de ateu lá, eu encontrava mais ateu na Itália que aqui no Brasil. Não sei se era coincidência ou não, mas... Sim, não tem muito.
E essa questão aí de você pregar o evangelho, isso exige um certo investimento. Se você tem um coração generoso, por exemplo, eu, por minha livre e espontânea vontade, todo mês eu dedico um percentual do meu sustento para investir na obra missionária. Porque eu acredito, existem projetos sociais aqui, como por exemplo, Nova Transforma. Você podia convidar a Vivi para vir aqui no seu videocast, hein? Claro. Chama a Vivi, para você conhecer um pouco da ação social da Nova, que cuida de mulheres em situação de risco e dos filhos dessas mulheres, dessas crianças que estão também em situação de risco. Se você vê o trabalho, um dia você tiver a oportunidade de ir lá na sede da FUNASP, é lindo demais. Por exemplo, nós temos o pastor Marcos Risse, que faz um trabalho de ir até o presídio. Já convidei ele para vir aqui. Ele é um cara. As experiências, né, com os detentos, os presos, né? Não, isso é uma coisa muito louca, muito interessante. E sabe, essa gente aí tem às vezes um certo sermão, um certo, vou chamar de discurso, que é aquele discurso, esse bando de vagabundo, olha o que eles já fizeram, isso é a escória do mundo, esses sujeitos aí tinham que ter pena de morte no Brasil e tal. E você não sabe o que aconteceu com aquela pessoa para ela chegar onde ela chegou, você entendeu? A maior parte das pessoas que são presidiárias, ela tem uma história familiar totalmente detonada, de pai alcoólatra, que batia na mãe, batia nos filhos, de mãe que abandonou, em casos de mães que traziam tudo quanto é tipo de gente para dentro de casa para ganhar o seu dinheirinho, e ele via essas coisas lá, e cara, era difícil, cara. E tem os próprios que são aliciados pelo mundo do crime, enfim, eu não estou fazendo apologética de que a gente não tenha que, porque eu sou contra isso, que a gente tenha que simplesmente justificar e dizer, deixa. Tem que agora punir, na lei dos homens tem que... A lei tem que ser cumprida. Você pode perdoar uma pessoa pelo ato dela, mas vai ter que cumprir pelo ato dela. Sem dúvida. Não pode ter não responsabilização da sua atitude. Mas há de se dar uma oportunidade para uma pessoa dessa, como pessoa, ser restaurada. Você acredita na ressocialização dessa turma? Sim. Tanto é que você ouve um monte de testemunho lá do pastor Marcos, por isso que você tem que trazer ele aqui. É verdade. Ele vai te contar um monte de história. Rapaz, eu vi a história de um testemunho de um cara que ele falou assim que ele era muito mal. E ele confessava mesmo que ele já tinha matado pessoas, mundo do crime e tal. E ele era um cara que matava cruelmente. Mal. Hoje, rapaz, você vê o cara, ele não é capaz de matar, acho que ele não é capaz de matar nenhuma moça. Mas você faz uma viagem dessa com um cara desse sozinho de carro? Faço. Opa. Sabe por quê? Porque essa pessoa faz muitos e muitos anos que ela já demonstrou que Jesus transformou a vida dela. Então, quando você vê isso e vê as necessidades que tem um trabalho desse, eu falo, eu quero fazer parte. Eu não quero fazer parte só. Sabe por quê, cara? Isso também tem uma certa hipocrisia nessas críticas que se faz. Dá dízimo, dá não sei o quê. Talvez essas pessoas que façam essas críticas que eles sejam tão muquiranas, tão amantes dos seus próprios bens, que ele não quer repartir com ninguém, entendeu? Aí ele critica quem reparte. É verdade. Né? Você sabe a historinha do cara que foi falar pro outro criticar ele porque ele dava o dízimo? Não. E do carro, da compra do carro, sabe dessa? Não. Ele falou assim, era um cara que manjava de números de economia, ele falou, é verdade, cara, que você lá na sua igreja, você dá 10% do que você ganha? Aí ele falou assim, sim, é verdade. E você faz isso, né? Faço de coração, eu amo a obra, eu amo investir na obra. Aí ele falou assim, então tá, vamos lá, eu sei mais ou menos quanto você ganha. Então vamos fazer o seguinte, 10% deve ser X, é isso? Ele falou, Ele falou, em um ano você teria Y. Se você aplicar aqui, ele sabia de economia, aplicar nisso aqui, em 2 anos você teria tá. Em 10 anos com que você ganha, você poderia ter comprado uma Ferrari. O cara falou, puxa, obrigado pelo aviso, hein? Que coisa bacana, hein, cara? Aí ele virou pro cara e perguntou assim, vamos sair na sua Ferrari? Aí ele falou assim, cara, mas eu não tenho uma Ferrari. Por que você não fez isso, então? Você quer apontar pra mim, né?
Você tá me dando exemplo, você não tem uma Ferrari por quê? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Que negócio é esse? Quer dizer, então, num tom de brincadeira, mas você investe naquilo que você acredita. Exatamente. Eu acredito nesses trabalhos que são feitos, é por isso que eu faço. Eu acredito no trabalho que a igreja faz, é por isso que eu dou meu dízimo. E ainda por cima, apesar de ter vários tipos de teologia com respeito a isso, eu creio que não é uma obrigação no questão de ser salvo ou não, mas eu creio que é um ensinamento bíblico você cooperar e com percentuais, e até para aquela comunidade de fé, ela entender com quem e com quanto ela pode contar para desenvolver projetos como esses. E existem muitos outros projetos sociais, como o Elas, que cuida de adolescentes com gravidez precoce. Sai das doações, né? Porque se for esperar, ofertas, né? Se for esperar assim pelo governo. Não, aí não vai. Não vai? Ô, rapaz, que isso? Esses caras prometem tanta coisa para nós. Não vai lugar nenhum. Ainda mais tratando de igreja cristã, acho que não vai menos ainda. Então pronto. Vamos deixar por isso mesmo. Vamos deixar por isso mesmo. Ô, Ronaldo, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Isso aqui é tudo coisas que eu escuto das pessoas, tá? Sim. Que já me perguntaram, eu vou perguntar para você. Quem é o Espírito Santo? Olha aí. O Espírito Santo é uma pessoa. Pai, Filho e Espírito Santo. Quem é esse Espírito Santo? É o próprio Deus? É o próprio Deus. Isso aí é um pouquinho complicado para nós, na mente humana, entendermos, né? E muitos teólogos já buscaram e tal. Existem várias coisas a serem ditas, né? Mas não são três deuses. É um só Deus, que se manifesta através de três pessoas, né? Na sua maneira de atuar. Por exemplo, quando um fariseu falou para Jesus que ele é um daqueles religiosos lá, diz que Jesus expulsava os demônios porque ele era o príncipe dos demônios, que ele falou que até uma casa dividida não subsistirá. Você percebe que Jesus está dizendo que aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, e quem que é o Espírito Santo? É o Espírito que habita em Jesus. E quando Jesus conversa com seus discípulos e Tomé faz uma indagação, ele falou assim, mas por que você está pedindo para eu mostrar o Pai? Quem vê a mim, vê ao Pai. Então, na verdade, tem sim essa questão de trindade na Bíblia, mas não quer dizer que são três deuses, é um só Deus que se manifesta ali naquelas três pessoas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ok. Sábado deve ser preservado? Sim. Algumas congregações preferem guardar o sábado. Uhum. Outras não. Sim. E aí? Você viu quando você perguntou? Sim. O sábado bíblico. Sabe por quê? A palavra vem do sabat, que significa o tempo de descanso, que o próprio Deus, quando ele revelou a Moisés, ele demonstrou através daquela palavra que você vai guardar 1/7 do teu tempo para o descanso. Porque tendo Deus feito tudo, ele descansou. Ali a palavra é sabat, né? E aí ele estabeleceu. E na própria lei de Deus, nos mandamentos que Moisés deixou, tem a guarda do sábado. Mas será que isso sábado é um dia contado de semana? Já começa com um problema. O nosso calendário é solar. O calendário onde isso foi escrito é lunar. Quando o cara fala assim, teve 12 horas de vigília, ele conta quando o sol se pôs, aí a lua começa a reger o tempo ali, até quando o sol nasce, que é das 6 às 6. E os dias e as semanas, e o mesmo do calendário oriental, é diferente do nosso calendário, né? Então, como é que você vai estabelecer? Quem que estabeleceu que domingo é o primeiro dia da semana? Segundo é o segundo, terceiro... Foi uma nominação humana, que veio bem depois. De Roma, né? Veio bem depois. Essa questão da cultura grega, da cultura romana, da cultura ocidental, ela veio estabelecer parâmetros bem depois. Eu acho que o mais importante aí, por isso que eu falei, o sábado tem que guardar, sim, como um princípio, sim. Você quer ver? Tem pessoas que estão trabalhando de domingo a domingo. Eu conheci um cara. Ele estava trabalhando
prestando um serviço para mim, há muitos anos atrás. Eu estava construindo uma casa e ele ficava de vigilante nessa casa. Ele ia lá, tipo 6 horas da tarde, ele chegava, né? E dormia lá para cuidar, para ninguém roubar né? O material de construção, enfim, cuidando lá da construção. Ok. E eu sempre conversava com ele, porque eu sempre estava lá. Numa sexta-feira ele chegou e ele não falava nada. E eu perguntava as coisas para ele, ele ficava em silêncio. E eu falava com ele, ele ficava em silêncio. E eu perguntava as coisas para ele, ele não falava absolutamente nada. Eu falei, ué, mas será que esse cara... Eu estou invisível aqui, alguma coisa assim, coisa e tal? E no outro dia ele falava. E depois eu fui descobrir que, na cabeça dele, ele deveria tampouco falar. Não podia nem falar. Né, quando o sol se põe, né? Isso, exatamente. Até no outro dia. Sim. Ele não poderia nem tampouco falar. Aí Tanto o é que esse pessoal foi negócio falar de... para mim, falou, não, é que ele é da igreja tal lá. E eu falei, mas não pode falar também? Era uma coisa estranhíssima. Estranhíssimo. Quer dizer, era uma interpretação completamente Sim. equivocada. E outra, você percebe aí, Não? como até a igreja que fala que tem que guardar o sábado, ele começa na sexta? Depois do pôr do sol, né? Isso. Então, você vê, não é uma, isso daí é um princípio. Um princípio de que você tem que tirar um dia da sua semana para você descansar, para você ter comunhão com a igreja, para você não ficar, para você ficar com a sua família e tudo mais. Existem princípios lindos ali. Quando chegava na sexta, por que o povo de Israel, os judeus ali paravam, ele ia dar atenção para a esposa, ele passava abençoando cada um dos seus filhos, que eu vou concentrar aqui na minha família, né? Enfim, existem muitos princípios sobre a sexualidade do marido e da mulher, sobre a relação dele com a família, por isso que ele não podia, tinha uma lei que ele não podia se afastar um X de metros, entendeu? Quer dizer, várias coisas, mas aquilo tem algo por trás, que muitas vezes, quando passa o tempo, aquilo não tem mais sentido, mas o princípio continua valendo, que é o princípio de você guardar um dia da sua semana para o seu descanso, para a sua comunhão com o corpo de Cristo, para a sua comunhão com a sua família, porque não é verdade que tem cara que ele trabalha de domingo a domingo. É verdade. E os filhos estão perdidos dentro de casa. Aí o filho começa a usar drogas, a fazer coisas que os pais não gostam, porque ele está reagindo. Ele diz assim, cara, você não me dá atenção, você me dá dinheiro, você me dá roupa, você me dá tênis, você me dá carro, você me dá boa escola, mas você não se dá a mim. Então isso gera dentro da casa. Então é isso que a gente tem que perceber, o que a Bíblia está dizendo aqui, ó, porque senão o homem, em especial, vai viver só em torno das conquistas aqui desta terra mesmo, sem se importar para relacionamentos e de coisas que realmente importam. Muito bem. Vou perguntar mais 2 coisas para você, pode? Pode. Rapidão. O tempo é seu, eu acho que eu já falei rapidão. demais. Apocalipse. Uau. A Baby do Brasil, foi há algum tempo atrás, foi no carnaval, né? Mas ainda tem buchicho. A Baby do Brasil diz que o Apocalipse acontece entre 5 e 10 anos. E aí? Deus deu essa colher de chá? Bom, primeiro eu quero dizer sobre até aquele fato, exaltaram uma parte da mídia, não foi só um não, eu vi, acho que foi Folha. Saiu tudo quanto é lugar. Que exaltou o poder de comunicação que a Ivete Sangalo teve. Eu assim... A Ivete disse que ia macetar o Apocalipse. É poderosa essa tal de Ivete, hein, cara? Ou ela falou por si ou por alguém que falou por ela. Mas, rapaz, eu fiquei olhando, na hora que ela falou assim, eu falei, que poder, mano. Ela tem mais poder que a palavra de Deus, cara. Porque para macetar o Apocalipse... É época da música dela lá, né? Que eu acho que ela cantava uma música que chama Macetar. Macetar, sim, mas macetar até o Apocalipse. Pois é. Pô, rapaz... Se que alguém tem esse poder, eu vou te contar, hein? É braba. Aí falou que ele teve o poder de colocar a Baby, cada um no seu quadrado, de colocar a Baby no seu quadrado, que ali não era o momento de se falar aquilo. E que ela apazigou. Apazigou?
Depois, rapaz, o que eu via de gente falando, ela polarizou muito mais. Não, ela não teve poder de apaziguamento. Ela não teve, ela provocou muita gente, muita gente falou. Quer dizer, a palavra dela mais dividiu o povo do que... Ó, vamos dizer que eu não acredito em Deus. Eu vou só dar uma opinião. Você é um comunicador, estou vendo que você é um belo comunicador. Agora é o seguinte, você tem um comunicador ali, o cara fala uma coisa daquela, se eu tivesse um posicionamento da Ivete, para apaziguar tudo, se é que é uma comunicadora que está procurando apaziguar, sabe o que eu diria? Eu não diria nada. Não, eu diria assim, gente, ó, a Baby deu a palavra dela. Obrigado, Baby. Obrigado. Aí, ó. Aí, ó. Tinha que ser você lá, amor. Obrigado, Baby. Acabou. Valeu, gente. Alegria, alegria. Alegria. Todo mundo tem o direito de pensar. E aqui no Carnaval a gente une acabou. Todas as tribos. Vamos lá, gente. Acabou. Se alegrar. Acabou. Então, eu acho que isso seria poder de comunicação que ela teve ali. E ela jogou gasolina. Jogou. Tanto é que ó, o que ela provocou depois. Apocalipse. Pronto. Meu Deus do céu. Agora, vamos lá ao fato do apocalipse da Baby e de tantos Deus outros. não vai permitir isso. Opa! Ela já manda também, em Deus já. Deus não vai permitir isso. Pô, cara, alguém mandar em Deus aí. É complicado. Rapaz, o que você falou aí. Deus... Mas outro dia o trio elétrico dela tombou. Você tá sabendo disso? Eu tô sabendo. Pegou fogo e tombou, saiu fumaça lá, sei lá. E quem que permitiu ou não permitiu? Eu vou encerrar minha carreira. Não quero mais. Não dá mais. Só aconteceu. O que ela falou? Só aconteceu tragédia, né? Pois é. Só aconteceu coisa ruim, alguma coisa desse tipo. Será que teve dedo de Deus ali ou não? Ou foi coincidência? Sei lá. Mas você sabe o que eu acho? Algumas pessoas às vezes dizem assim, não, olha, Deus vai fazer tal coisa. Cara, no meio que a pessoa se entrega e a quem elas entregam, ela não precisa da mão de Deus para fazer alguma coisa. Ela mesmo se arrebenta. Mas, cara, com quem você tá andando? A quem você tá dando uma raia? Eu sempre falo para as pessoas, sabe o que, Ronaldo? Falou, rapaz, eu penso da seguinte maneira, eu acho que Deus não te condena pro inferno, não. É você que vai andando com suas próprias pernas. Não é verdade? Você que vai andando, cara, porque Deus ele quer te livrar, pô. Claro. Ele não quer te condenar, ele quer livrar você. Ué, quem vai andando pra lá é você, pô. Deus é amor, ele quer que você ande outro caminho. Ele quer te livrar, cara. Quem é que tá fazendo é consequência das suas próprias escolhas. Exatamente, é consequência das suas próprias escolhas e ponto, acabou. Acabou. Agora é o seguinte, com relação ao Apocalipse... Agora, não, encerrando o negócio lá. Tá. Isso. Eu acho que a Baby, que eu gosto da Baby. Inclusive, eu acho uma baita na cantora. A Baby, eu acho que ela errou numa coisa. Esse negócio de querer prever, Deus não deu essa colher de chá. Pô, e aí, se não acontece, como é que faz? Aí fica mal, né? Não aconteceu, Baby. Não aconteceu entre 5 e 10 anos. E aí? Pega leve, né? Cara, agora você tocou no âmago da questão. Então, mano. Eu acho que... Cara, você... Ó, Deus não deu essa colher de chá. Você quer ver? Adivinhação e coisa... Cara, o que você não sabe, eu penso da seguinte maneira, Ronaldo. O que você não sabe, cara, é porque não é pra você saber, meu. Não é? Ué? Ponto final. Tem versículo na Bíblia que fala isso. Então pronto, cara. Por que Deus não revelou questionando tudo? Pois é, cara. Não é pra você saber. Quem sabe um dia você saiba. Pode ser que Deus revele amanhã, depois de amanhã, quando Ele quiser. Não é verdade que tem coisa que nem é bom a gente saber? É bom, é coisa que nem é bom saber. Protege também você, acho. Rapaz. É igual corno, né? Às vezes é bom ele nem saber. Mas enfim, isso é outra conversa. Tá. O que você ia dizer? Não, então, com relação... Aí porque você tocou no ponto, né? Tem gente que fica assim, tentando olhar os sinais para dizer vai ser aqui, vai ser ali. O próprio Jesus disse que quando disserem, ali o filho do homem, ali o filho do homem, não dê crédito. Não dê crédito, porque o dia e o tempo está determinado só ao Pai definir, determinar. Agora, Jesus, ele mesmo no seu sermão sobre escatologia, ele disse que aconteceriam guerras, terremotos. Há sinais, né? Sinais, deu a palavra certinha. Sinais, eles sinalizam, olha, Jesus previu epidemias, pandemias. Então ele disse assim, quando vocês virem acontecer todas essas coisas... Fica esperto. Fica esperto. Mas ele diz o quê? Isso é o princípio das dores. Ainda não será o fim. Aí tem um sinal que ele fala que é muito... Que eu não vejo muitos
que pregam tanto Apocalipse, fica tentando acertar o número da besta, isso aqui e tal. Eu vejo isso direto. Numerologia, cabalística, sei lá o que chama isso. Tem um monte de coisa. Aí você vai lá e o cara fica indo atrás disso. Cara, a Bíblia mesmo diz que só o Pai sabe disso daí. E ponto final. E acabou. Aí tá, você vê. Agora, é para você subestimar o Apocalipse, como as pessoas pensam. Não, é para você perceber que cada dia que você vive, Jesus está mais próximo de voltar. Exatamente. Pode ser que você não o veja ainda vivo, mas ele está próximo. E tudo que ele falou que ia acontecendo, está acontecendo. Só que aí tem uma parte do seu sermão que ele diz assim, que haverá um espírito na cultura contra tudo o que é cristão. Cara, dá uma olhada na cultura desse mundo. Não existe um espírito anticristo já, na própria cultura. Rapaz, tudo que é princípio de Deus, as pessoas estão questionando e muitos estão até proibindo. Você quer ver? Posso fazer uma defesa à liberdade de expressão? Claro. Claro, mas e se a gente for preso? Não, vai nada. Você vai junto comigo? Vamos, tem advogado aí. Então tá bom. Tem bons advogados aí. Então, sabe, eu vi um certo juiz, eu não vou dizer de qual instância, ele dizendo assim, não, mas a religião de um não pode ofender a religião de outro. E se o outro falar contra, ele vai ter que pagar por isso. A religião não pode ofender o que a pessoa pensa sobre sua sexualidade. A religião não pode isso, não pode aquilo. Eu citei para você aqui, só queria, assim, para essa coisa de você... Queria que você acompanhasse meu raciocínio, as pessoas também. Jesus, naquela história que eu citei, ele foi acusado de ser o príncipe dos demônios. Jesus, ele curou cegos, ele fez paralíticos andarem, ele ressuscitou Lázaro, ele tinha poder para tudo. Ele tinha poder para aquele homem ficar cego, mudo, surdo, não falar mais, ele podia, enfim. Há até juízos de Deus, que aconteceu isso com aquele governante, tal, parede branqueada, enfim. Mas Jesus não fez isso. Ele deu liberdade para a pessoa chamar ele de demônio. Quer dizer, sabe o que eu vejo? Se alguém sair lá no meio, na praça do Rádio Clube, ou na Ari Coelho, com um cartaz escrito assim, Jesus é o diabo, Jesus é o diabo. Ok. Mas se ele acha que Jesus é o diabo? Ok. O máximo que ele vai conseguir é discutir com alguém. A hora que você fala, ok, rapaz, eu vejo que você é um democrata. E que você é um cara que luta pela liberdade de expressão. Não, ok, não posso fazer nada. Nada. Vou ficar chateado, vou ficar meio revoltado, mas não vou lá. Você vai falar assim... Não vou lá brigar poxa, nada, e tomar o direito dele, tomar a placa na mão. Não. Eu faria até o seguinte, falar... Poderia rapaz, falar. Eu diria até para ele... Ele vai caçar briga. Eu ia falar para ele Mas não assim, comigo. Eu poderia falar, a gente poderia falar para ele, Jesus tem misericórdia de sua vida. Você sabe realmente quem é Jesus? E tentar anunciar Jesus para ele com muita paz, amor e carinho. Se ele desse brecha também, né? Sim, porque às vezes tem uns caras que partem para cima de você. Falou, tentei, não deu. Não deu, acabou. Mas eu não vou odiar a pessoa por causa daquilo. Ele pode, não tem problema nenhum. Jesus diz que nós devemos amar até os nossos inimigos. Cara, a questão da liberdade para mim é tão simples. Agora, eu acho que não se pode tirar o direito, por exemplo, no islamismo, eles consideram um pecado que tem que ter lá uma certa punição. O pecado, para eles, a homossexualidade é pecado. Que deve ser, em alguns lugares, o cara é pena de morte. Não, tem alguns lugares que é pesado. Por exemplo, há lugares, se uma pessoa roubar em alguns países islãs, se for seguir certo tipo de lei deles, corta a mão do cara. Corta a mão. Então, é verdade isso? Sim, até corta dedo. Trazer alguém aqui para falar isso aí. Corta, né? Diz que corta. Se você quiser explicações mais sobre esse tipo de coisa, um cara que eu indicaria para você também é o Felipe Breder. Pode trazer. E são coisas assim. Mas, enfim, é a lei daquele país. Você pode achar radical, tal, mas é aquilo que você diz. É a lei desse país. Mas se o cara quiser viver dentro da religião, não, você foi para outro país. Tá bom, aqui a lei não pode cortar a mão, não pode tirar a vida da pessoa, você tem que respeitar essa lei. Ok. Agora, você descer a filosofia de vida do cara, por exemplo, olha, o meu Deus se chama Alá. O meu Deus se chama Jeová. Deixa ele chamar o Deus dele de Alá e deixa o outro chamar o Deus dele de Jeová.
Você entendeu? Agora, por exemplo, se eu vou expulsar demônio, e eu creio que aquilo é um demônio, e chega lá um demônio que em outra religião tem outro nome, e eu expulso e chamo de demônio, está ofendendo minha religião. Porque diz que Pombagira é demônio. Pombagira não é demônio. Ele está desrespeitando essa cultura, desse supremacismo branco, tal. E aí vai uns nomes bonitos. Aí vai uma coisa bonita. Que a gente às vezes não entende aquelas nomenclaturas. Bem sofisticado, né? Sofistica. Sofismo. E o negócio fala assim, ué, gente, se o cara acha, o outro não acha, deixa o cara que não acha. O cara que não acha, ele vai lá para a religião dele, achar o que ele acha. E tem que ter liberdade para ele falar até que Jesus é o diabo. E o outro pode falar que Jesus é Deus e que o outro, o demônio, tem outros nomes, que esse aqui acha que é Deus e esse aqui acha que é demônio. Exatamente. Rapaz, será que a gente vai ter É unilateral, né? Pô, é só de um lado. É ou não é? É. Paulo, será que eu estou muito não, fora da... Não está fora da curva, não. É só de um lado. Experimenta fazer do outro lado que não dá certo. Sabe o que é? Não vai dar certo. É que o paz e amor é paz e amor só para um. Se você pensar diferente, você vai ganhar ódio. Exatamente. E isso tanto faz para um lado quanto o outro. Eu não estou falando sobre direita, esquerda, por partido político A, B, C ou D. Não, eu acho que isso tinha que ser direito de todo mundo, sabe? Sem dúvida. De você se expressar, de você sair à rua, de você dizer o que você pensa, sem ser cerceado. Exatamente. Acho que você pode questionar as ideias, os pensamentos e coisa e tal, mas você não precisa ser, destilar veneno, ódio, matar pessoas, tal. Não. Dentro do campo de ideias, tudo bem. O resto saiu dali e já era. Segue-se as leis que a gente já tem com tanto tempo. Você falou um negócio aí que eu tenho vontade de perguntar, viu? Eu queria perguntar para um padre qualquer hora, mas eu vou perguntar para você. Você faz exorcismo? É que na Igreja Católica se chama o nome disso de exorcismo, né? A gente chama de libertação, de expulsar demônios. Você faz né? isso? Sim. E você já viu o bicho se manifestar? Sim, várias vezes. E aí? Expulsa em nome de Jesus e ele sai porque a autoridade está no nome de Jesus. Mas você acha que algumas vezes é demônio mesmo e algumas vezes não é? Às vezes não é. Às vezes o cara tá... Cê sabe, na Bíblia como que você sabe quando é demônio e quando não é demônio? Agora eu quero saber. Dom do discernimento espiritual. Existem pessoas que... Você vai lá, o cara tá endemoniado, fala que tá endemoniado. Fala, preciso tirar o capeta do corpo desse cara aí. Fala, não, tudo bem, deixa comigo. Isso. E aí? Será que ele tá ou não tá? Existem sinais claros, sabia? Me diz. Existe. Por exemplo, uma vez entrou uma senhora na igreja e ela tinha feito um certo tipo de pactos e de coisas lá. E ela, uma mulher pequenininha, frágilzinha, rapaz, eu acho que ela malemar estava conseguindo sustentar o peso do corpo dela. E na igreja, naquele tempo, tinha uns bancos de madeira. Eu lembro. Que, rapaz, era eu e você numa ponta e um cara no meio para carregar. Bem longo e pesado, de madeira mesmo. Madeira maciça aquilo lá. Você tentou levantar um banco daquela? Não, era bem antigo. Pai, bem antigo. Aquela senhora, cara, eu lembro manifestou o bicho nela. Dentro da igreja? Dentro da igreja. Cara, tava só eu e ela. Porque ela foi lá porque alguém indicou que ela estava com uns problemas de insônia e pensamentos até de suicídio e tal. Aí pediu para ir lá para vocês orarem. Orei. Não falou que tinha nada, só pediu para orar. E quando eu fui falar com ela e foi apresentar Jesus, e eu disse para ela assim, vamos orar agora, vamos orar. Não quer entregar sua vida para Jesus, que pode te livrar de todo esse mal? Ela falou, quero. Aí ela falou assim, Jesus, eu falei, repete essa oração comigo. Eu falei assim, Senhor, eu sei que o Senhor me ama. Ela repetiu. E que Jesus Cristo morreu em uma cruz. E que Jesus, a hora que foi para pronunciar o nome de Jesus, o caldo entornou. Falou, não, calma, respira. Ela respirou. Porque esse é o teste que eu faço. Porque às vezes é um problema de emocional. Ela respirou, voltou a si. Aí eu falei, confessa que Jesus morreu por Mas você. Só você e ela? Só eu e ela. E aí? Aí ela pegou e falou assim, ela ia orar, quando chegava nessa parte ela travava. Rapaz, ficou tão irado o negócio que ela pegou, pôs a mão no banco, ela afastou uns 3, 4 bancos. Empurrando.
Nem vou duvido, vou te dizer, vamos pegar você lá, vamos lá pra você ver. Eu e você vamos tentar empurrar não tem três condição. aí. Não tem condição. Eu sei, eu conheço. É banco coletivo. Sim. Senta um montão de gente. Um montão de gente. Aí, cara, eu disse assim, conversei ali, eu disse, olha, espírito imundo, sai em nome de Jesus. E ele começou a querer e até dizer assim que eu não tinha poder, autoridade e tal. Ah, é? Aí eu falei assim, não estou aqui no meu poder, na minha autoridade, estou no poder e na autoridade no nome de Jesus. E aqueles demônios saíram da vida daquela mulher. Eu já encontrei outros. Agora, tem gente que por saber disso, por exemplo, tem uma moça uma vez que ela resolveu ir causar na igreja, sabe? Ah, isso que eu queria saber. Mano, aí eu olhei pra ela e falei assim, aí ela, claro que o espírito imundo vai se aproveitar de uma pessoa que abre a porta pra ele. Querendo abrir precedente. Aí um dia eu vi, cara, e isso depende muito, sabe? Eu não quero deixar complexo a coisa, mas depende muito também de você estar em Deus, de você ter discernimento espiritual, de você andar com Jesus, de você orar, de você, antes de tomar uma atitude, você falar, Deus, estou nas suas mãos. Fiquei olhando para aquela menina e falei assim, essa menina está fingindo. O que ela está fazendo? O que? Ela estava fingindo que ela estava com uma voz gutural. Mas isso está no meio do culto? Ela tá, Era um culto? Teve várias oportunidades, mas nessa ela estava num retiro. Ah, tá. E aí ela punha um capuz e ficava toda assim. Cheguei pertinho dela, falei o nome dela. Para que eu sei que você tá fingindo. Para com essa palhaçada. Ela na hora, eu falei, tira esse capuz aí. Ela tirou o capuz, ficou sem graça assim. Eu falei, por que você tá querendo chamar a atenção? Vamos ali conversar. Puxa, aquela menina estava carregada de complexo de inferioridade e outras coisas. Queria chamar a atenção. Puro. Cara, e o que tem gente faz isso, mas eu vou te contar pode contar uma história? Pode, lógico. Rapaz, preocupado com o seu horário. Conta. Uma vez, Essas histórias são boas. Tava um culto de libertação e teve uma mulher que começou a orar em línguas estranhas. O pessoal fala, mas que negócio é esse de línguas e tal? Existe. Aí ela falou que começou a profetizar. A tradução da língua estranha, que eu acho que há uma confusão ali sobre a explicação dos dons, mas eu não vou entrar nessa questão. Ela achou assim, ela falou que começou a profetizar. Uma irmã estava orando ali no meio do culto e ela tinha esse dom do discernimento espiritual. E ela apontou, ela levantou e falou assim, espírito imundo, cala-te em nome de Jesus. E ela só estava falando de Deus, glorificando a Deus e tudo. Aí, mas em línguas? Em línguas estranhas. E essa irmã entendia a língua. E aí ela falou assim, então, aí pegou e foi lá e falou, essa mulher, rapaz, ela caiu endemoniada ali. E aí perguntaram para ela, tem alguns que usam disso aí, né? Perguntaram para ela, qual é o seu nome? Ela disse uns nomes lá dos capetas. Capetaiada é fogo, né? Eles se dão um monte de nome, tudo a mesma coisa, dá um monte de nome. Aí ele pegou e falou assim, tal, falou, o que você é? Eu sou aquele que atua enganando muita gente da igreja. E ele se entregou ali. Eu percebi o quê? Que no nome de Jesus você pode ordenar o próprio capeta falar aquilo que ele não gostaria de falar, né? Sim. Mas eu percebi assim, quantas vezes você também nessa questão, você se engana tanto de gente que diz que está endemoniado e não está, e de gente que está dizendo que está falando em nome de Jesus, mas é um mentiroso. Você sabe, por isso que na mensagem escatológica, para mim o livro de Apocalipse é mais profético do que escatológico, mas isso também é uma outra questão teológica. Mas assim, não o sermão escatológico de Jesus, ele próprio observou que o Satanás se vestiria até de anjo de luz, entendeu? E a Bíblia, em outros textos, diz que se esse tempo não fosse abreviado, até os escolhidos seriam enganados. Porque apareceriam muitos falando em nome de Jesus e operando sinais e maravilhas que todo mundo fala, isso aí tem que ser Jesus, voltou mesmo. E ele vai dizer, não era. Agora, como os escolhidos não podem ser enganados, então o próprio Senhor que escolheu esses escolhidos mostraria para eles o grande engano daquela coisa. Quer dizer que
o grande lance é você ter comunhão com o Pai, conhecer muito a palavra de Deus, porque é um tempo onde surgem muitos falsos profetas. Tem um documentário, inclusive, na Netflix, que mostra alguns que já surgiram, né, nesse século passado e agora nesse século também. O caso do Jim Jones, mais antigo, né? Isso. Levou a morte de quase 1000 pessoas. Né? Você conhece a história, não? Conheço. E tantos outros falsos profetas que apareceram por aí, e alguns até que se intitulam o próprio Messias. Né? Tem uns que são engraçados, né? Tem uns que são engraçados. É igual o outro lá, aquela figura. Aquele figura lá aquela figura lá é engraçada, né? Aí de vez em quando o pessoal todo mundo sabe que aquilo lá é um personagem. Né? Exatamente, né? Mas, e a hora que pede para ele fazer uns milagres, alguma coisa, ele não consegue. Você viu naquele programa? Não, ele não consegue. Jesus, acabou aqui, meu vinho, pôs um copo de água, dá o seu jeito aí. Dá o seu jeito aí. Então, quer dizer, agora eu não sei até que ponto Deus está achando aquilo engraçado, né? Esse que é o problema, né? Não sei Sabe se Deus que gosta de piada. É que eu falei sobre ser engraçado, porque todo mundo, quem tem um pouquinho de consciência, sabe, esse cara é coisa nenhuma, é uma mentira. Claro. Esse deboche... Ele anda com umas moças, né, junto, né, sim, tal. Mas esse deboche... Acho que, esse deboche... Mas cada um vai pagar pelo que o próprio fez. Vai ter um tribunal que vai ser o Superior Tribunal Celestial. Esse aí eu não estou a fim de... Esse vai ser justo mesmo, o Supremo Tribunal Celestial. Eu não estou muito a fim de estar na pele desse povo, não, viu? Não, larga a mão. Ronaldo, obrigado pela participação. Poxa, a gente poderia ficar aqui a tarde inteira, né? Pois é. Conversando, né? Porque legal. Tanta história, tanta coisa. Foi bom coisa, conversar com ele. Não, nem conversamos de um monte de história que tem. Não, tem muito. Você volta aqui e fala, porque as pessoas têm muitas dúvidas, gostam de saber das coisas, gostam de saber das histórias, e você é sempre tão didático, tem um linguajar tão compreensível, tão fácil de se compreender, que é bacana ficar te escutando, né? Não fica aquela coisa pesada, sabe? E Deus não é nada disso, né? Deus é liberdade, Deus é amor. Exatamente, né? Para que as pessoas realmente, acho que principalmente agora, né? Que a gente está vendo tanta coisa aí, poxa, a gente está passando por tantas aflições, né? O mundo inteiro é guerra para lá, guerra para cá. Não que nunca houve guerra, houve. Mas as coisas agora a gente sente que realmente tem alguma coisa espiritual misturada nisso. Não é só território, não é só, né? Deve ter alguma coisa. Você vê Israel, sim, né? Puxa. É uma coisa que a gente fica se perguntando, caramba, ali não é só isso. Tem alguma coisa espiritual ali também, né? Não se engane. Então, eu acho que cabe a nós agora, para encerrar, fazer uma grande reflexão, né? Sim. As pessoas realmente pararem para pensar um pouquinho, né? Em tudo que está acontecendo. E que ainda dá tempo. Sim. Né? Já não sabe a hora, mas... Eu tenho direito às últimas considerações? Claro, tem todo. Eu queria dizer para você que está ouvindo, que sente esses vazios e tantos questionamentos e perguntas, que existe um buraco dentro do ser humano. E a gente pergunta tanta coisa, a gente sofre lá por dentro, a gente muitas vezes não se sente entendido, não se sente pertencente. Nós nos sentimos deslocados às vezes. Eu quero dizer para você que Jesus não morreu para ser um mártir, um homem que ele fez lá na cruz tal. Jesus morreu por amor a você. E sabe, eu tive um encontro com Jesus quando eu precisava muito dessa resposta sobre minha vida, sobre vida e morte, sobre quem podia preencher o vazio meu lá dentro. E Jesus entrou na minha vida, preencheu a minha vida, fez grande mudança no meu coração. E sabe, Deus amou você de tal maneira que deu o seu único filho para que você, crendo nele, tenha vida plena, abundante e vida eterna. Então o meu convite para você é, se você duvida de tudo, ou até desse bate-papo nosso aqui, chega um dia no seu quarto e fala para Deus assim: Deus, o Senhor existe mesmo? Jesus, onde o Senhor está? E tenta ter uma conversa com Jesus e diga para ele: Deus, eu acredito no seu amor, mesmo não acreditando, e eu quero abrir o meu coração para que Jesus entre e faça a diferença. Eu não quero mais viver por mim mesmo, porque eu tentei controlar a minha vida, mas não deu certo. E faça uma entrega da sua vida para Jesus. Entrega a sua vida para Jesus, e Jesus vai fazer grande diferença no seu viver. Deus não é uma religião feita por mãos humanas.
Ele é a revelação em Cristo Jesus. E se você se entregar a Jesus, Ele vai mostrar para você que Ele pode preencher esse vazio e pode dar propósito para a sua vida, um propósito maior, um sonho muito maior, um caminho muito melhor do que o que às vezes o homem sem Deus passa. Esse é o desafio do meu coração para o seu coração e é afetivo. Eu não estou tentando te convencer cognitivamente de nada, nem convidando sequer você a fazer parte da minha denominação cristã, mas estou convidando você a entregar sua vida para Jesus. Isso vai fazer muita diferença. Amém. Isso aí. Ronaldo. Obrigadão, amigo. Eu que agradeço. Obrigado por ter vindo. Deus te abençoe. Sei que você é bastante ocupado. Mas você volta, né? Volto, ué. Só você me chamar, ué. Então tá experimenta. Combinado. Muito obrigado pela sua audiência. Compartilhe esse podcast com as pessoas que você ama, com as pessoas que você gosta, com seus amigos, para a gente poder espalhar essa mensagem bonita e essas histórias de vida. Um forte abraço e a gente volta semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.